Então vamos ler, meus irmãos. João, capítulo 16, do versículo 7, em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vou lhe enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos-lo-á de anunciar. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir perdão de qualquer pecado que haja na nossa alma neste momento, ou pelo sangue de seu Filho, e pedir a bênção do seu Espírito Santo, Senhor, sobre o estudo de hoje e sobre esta jornada de leituras e meditações que estamos começando hoje. Assim o Senhor permitir, queremos fazer por todo o livro sobre o Espírito Santo do teu servo do passado, Joe Owen, Senhor. E nós queremos pedir que esse assunto seja dirigido exatamente pelo Espírito Santo, para nós entendermos e conhecermos mais dessa terceira bendita pessoa, Senhor, da Santíssima Trindade, e podemos nos alegrar e ser edificados. Pai, nos abençoe, Senhor, e nos dirija. Em nome de Jesus, nós oramos. Fale conosco hoje, dirija e conduza toda esta série, toda essa jornada de leituras, em nome de Jesus. Oramos e agradecemos, Senhor nosso Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, hoje eu comecei com este trecho da palavra do Senhor, porque hoje nós vamos começar a tratar do Espírito Santo de Deus, E exatamente lendo um livro que todo ele é uma apresentação dessa doutrina maravilhosa. Esse livro, ele foi escrito por Joe Owen. Joe Owen foi podemos dizer assim, em muitos sentidos, o maior teólogo do movimento puritano. O movimento puritano foi um movimento em si mesmo, cheio de grandes homens estudiosos das Escrituras, de uma vida piedosa. E Joe Owen foi, vamos dizer assim, aquele mais destacado de todos, todo esse grande movimento espiritual, teológico. E hoje nós temos o privilégio de ter alguma das suas obras traduzidas, Escreveu muito, sua obra é bastante extensa. E esse livro aqui é uma compilação, essa tradução, essa versão que nós vamos ler sobre essa obra, uma obra clássica dele sobre o Espírito Santo, é uma tradução, é uma compilação desta obra, E nós temos então, irmãos, esse privilégio, essa oportunidade de ler. E o que eu quero fazer com vocês se Deus assim permitir, durante essa jornada nossa de leitura, queremos ler todo esse livro. Nós estamos, na verdade, iniciando mais um livro. Nosso propósito é, nas terças-feiras, lermos livros, bons livros aqui com os irmãos, meditarmos, conversarmos sobre eles e orarmos juntos dentro dos assuntos que nós vamos aprendendo. Então, o nosso propósito é ler para a nossa edificação. Encerramos semana passada o livro de um teólogo atual, o pastor Jeffrey Johnson, sobre a igreja, e hoje nós vamos começar a ler este livro, então, de um teólogo do passado, século XVII, sobre o Espírito Santo.
Esse é um assunto muito importante, irmãos. Na época de Joe Owen era importante, continua sendo, porque, inclusive nós vamos ver aqui nesse capítulo que nós estaremos lendo essa noite, que havia aqueles que interpretavam mal na época dele essa pessoa, essa bendita pessoa do Espírito Santo, né? E que, portanto, interpretando mal, entendendo mal quem é o Espírito Santo, entendiam mal, na verdade, a verdade, né, do Evangelho, e perdiam a grande bênção, então, de uma boa compreensão sobre essa bendita pessoa, porque essa bendita pessoa tem tudo a ver com a nossa salvação, porque, na verdade, a salvação é das três pessoas, né? As três pessoas da Trindade, elas trabalharam e trabalham para a nossa salvação. Portanto, não compreender o Espírito Santo, entender mal o Espírito Santo, na verdade, prejudicar sua própria alma e não compreender a própria doutrina da salvação, a verdade do Evangelho. Então, é de grande interesse nosso entendermos realmente quem é o Espírito Santo, qual é a obra dele. Esse livro vai tratar disso, da pessoa do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Vamos falar, vocês podem depois até comprar o livro, né? Tem forma de e-book, tem impresso, tem no Kindle, para quem quiser comprar mais rapidamente, o e-book, né? Mas também tem impresso. Então, vocês poderão ver no sumário que é bastante abrangente, os capítulos, as doutrinas que nós vamos falar aqui. Então, hoje é o primeiro capítulo, nós vamos falar sobre exatamente essa obra do Espírito Santo, que o pastor Joe Owen coloca aqui para nós, apresenta aqui para nós, né? E eu comecei com esse trecho das Sagradas Escrituras, um trecho, inclusive, que nós temos estudado durante as semanas, nesse capítulo 16 do Evangelho de João, que fala bastante, não só esse capítulo, mas nós temos visto todo o último discurso de Jesus. Jesus fala muito do Espírito Santo. E vem bem a calhar, nós falamos nas terças-feiras também do Espírito Santo, tratar só dele, né, desse assunto. Isso vai, inclusive, nos ajudar a compreender melhor ainda as disposições de domingo e vai, assim, fazendo um casamento desses dois estudos. Vai ser muito bom para a nossa edificação, nosso fortalecimento. Eu peço que os irmãos orem, né, por essa série, por essa jornada de leituras. Peço também que orem pelos outros irmãos, porque eles possam vir também aproveitar. Os que não estão aqui hoje, tenham oportunidade, né? Incentive eles a vir também, meus irmãos. Todos nós devemos incentivar os outros irmãos a vir. E para essas terças-feiras, eu sei que é difícil, porque é um trabalho, estudo, tanta coisa, mas é muito importante, né? Esses estudos serão, com a graça de Deus, eu acredito. Peço para vocês orarem para que venham os outros também, e orarem pelas gravações que nós vamos fazer, porque com o intuito de abençoar tantos outros irmãos aí que poderão ouvir de todas as partes, né? Então vamos orar, meus irmãos. Então vamos para a leitura, né? Do livro. Sempre começando com esse trecho que aqui o Senhor Jesus Cristo fala, uma base bíblica, né? Nós vamos ler outros trechos aqui. Jesus disse que o Espírito Santo viria pela morte dele, depois que ele morresse, ele teria que partir, e que esse Espírito iria fazer uma obra no mundo de testemunho, iria revelar a verdade, conduzir os discípulos à verdade, e iria glorificar ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos ver a obra do Espírito Santo. O pastor, ele diz assim, eu convido vocês a lerem comigo. Ao planejar a grande obra de salvar pecadores, Deus proporcionou duas dádivas, o seu Filho e o seu Espírito. De fato, todas as pessoas da Trindade estavam envolvidas nessa tão grande obra de salvação. O amor, a graça e a sabedoria do Pai planejou, o amor, a graça e a humildade do Filho a adquiriu, o amor, a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a recebê-la. A primeira grande verdade nessa obra de salvação
é que Deus nos enviou o seu Filho para tomar sobre si a nossa natureza e nela sofrer por nós. A segunda grande verdade é que Deus deu o seu Espírito para trazer pecadores à fé em Cristo e serem salvos. Quando o Senhor Jesus estava prestes a deixar este mundo, prometeu que enviaria o seu Espírito para permanecer com os seus discípulos. Então, meus irmãos, o pastor João começa aqui o livro colocando exatamente essas questões importantíssimas. Existem duas dádivas que Deus ele nos concede ao planejar a grande obra de nossa salvação. É o Filho e o Espírito Santo. Né? E como ele diz aqui, na verdade, a Trindade inteira, ela estava operando, ela estava trabalhando para a nossa salvação. De uma maneira muito bela que ele coloca aqui, que o amor, a graça e a sabedoria, né? Ele vai repetir por 3 vezes amor e graça, porque o amor das 3 pessoas, desse Deus único que subsiste em 3 pessoas, né? Que nos amou. Amor e graça do Pai, amor e graça do Filho e amor e graça do Espírito Santo. Porém, cada uma dessas pessoas, ela operou de maneira também peculiar às pessoas, né? A elas. Né? Então, o Pai, o amor, a graça e a sabedoria do Pai planejou a nossa salvação. Quanto ao Filho, o amor, a graça e a humildade do Filho adquiriu. Então, o Pai planejou, mas o Filho se humilhou. Então, o Filho foi aquele que se fez homem, se humilhou. Então, deixou a sua glória e veio até aqui para a nossa salvação. E quanto ao Espírito Santo, o amor e a graça e o poder do Espírito Santo capacitou pecadores a crer e a recebê-la. Então, nós temos as 3 pessoas trabalhando, operando na nossa salvação. Né? Então, o Pai planejou, o Filho se humilhou para cumprir a vontade do Pai, veio em nome do Pai, e o Espírito Santo, ele nos dá o poder, ele opera em nós o seu poder para que nós possamos crer e receber a salvação. Crer no Filho e receber a salvação. Então, mas as 3 pessoas, o Deus único nos amou e nos deu a sua graça. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a primeira grande verdade do Evangelho, como diz aqui John Owen, é que Deus nos enviou o seu Filho para tomar sobre si a nossa natureza e nela sofrer por nós. Então, ele veio a esse mundo, ele que é Deus Santíssimo, ele veio, se tornou homem como nós, se revestiu de humanidade, nunca deixou de ser Deus, né? E veio para morrer e pagar por nossos pecados na cruz. A segunda grande verdade é que o Espírito Santo ele traz pecadores à fé nesse mesmo Jesus para que eles sejam salvos. Então nós temos aqui que o Senhor Jesus Cristo veio, se encarnou, morreu e o Espírito Santo nos leva, nos concede o dom da fé e opera. Por isso tem que ser o poder dele, né? E aqui eu quero enfatizar agora o Espírito Santo, porque o assunto do livro é o assunto que nós vamos tratar aqui. É o Espírito Santo quem opera, porque só Deus pode nos salvar. Só o poder de Deus que pode nos fazer crer e pode mudar a nossa vida, porque, por natureza, nós estamos escravos da incredulidade, da queda, que vem de Adão. Então, nosso coração é duro por natureza, nós nascemos incrédulos, endurecidos, e na verdade a nossa dureza vai aumentando e o homem por si só ele não tem condições de se voltar para Deus. Então é necessário uma obra poderosa. Na verdade, o maior de todos os milagres para que alguém venha a crer. Então, se nós aqui cremos, ocorreu na nossa vida o maior de todos os milagres, irmãos, que ocorreu neste mundo. É a obra realmente na humanidade, essa obra de regeneração, esse poder, né? Em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, de nos dar essa fé, esse arrependimento dele. Né? Ele diz aqui então, quando o Senhor Jesus estava prestes a deixar este mundo, prometeu que enviaria o seu Espírito para permanecer com seus discípulos. Isso é muito maravilhoso. Nós temos estudado aqui
Esses trechos aqui eu nem vou ler, mas depois eu sempre peço, né, leiam nas suas casas. Aqui eu não vou ler neste momento, já li aqui no início do nosso estudo. E também porque nós já temos estudado durante vários meses essas verdades. Então, uma mensagem muito consoladora, uma verdade muito maravilhosa, nós sabemos que o Espírito Santo, ele estaria conosco e permaneceria com seus discípulos quando Jesus nos deixasse. Então Jesus não está mais aqui, mas Ele está aqui por meio do seu Espírito Santo. Nós temos a presença contínua do Espírito Santo. Isso nós nunca devemos nos esquecer, irmãos, que nós não estamos nunca sozinhos. O Espírito Santo, Ele está conosco todos os dias, todas as horas do dia, todos os minutos e segundos de nossa vida, milésimos de segundo, e nunca nos abandona. O pastor Joey continua dizendo assim: conquanto tenha sido um grande privilégio conhecer a Cristo quando viveu na terra, privilégio muito maior será conhecê-lo pela revelação do Espírito ao nosso coração. Isso é maravilhoso nós pensarmos. Muitas vezes nós imaginamos, e imaginamos até com muita razão, como foi maravilhoso para os discípulos estarem na presença de Jesus ali fisicamente. Mas nós esquecemos, irmãos, e eu fico muito feliz porque nós temos estudado isso nos últimos domingos, como em muitos sentidos é melhor a nossa situação hoje, porque nós temos um privilégio muito maior, como ele coloca aqui, conhecê-lo pela revelação do Espírito ao nosso coração. Por quê, irmãos? Porque hoje já é o tempo da consumação, em que Cristo, depois de morrer, Ele enviou o Espírito Santo. Vocês lembram que Jesus disse: tem muita coisa que eu não posso revelar para vocês agora, você não pode suportar. Ele disse isso aqui, no versículo 12, que nós iniciamos o nosso estudo de hoje: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, nós estamos numa situação melhor até do que os discípulos, porque agora nós temos o privilégio de termos um conhecimento muito melhor de Jesus até do que eles tinham, mesmo que eles estivessem ali olhando para Jesus e vendo Jesus fisicamente. Isso é maravilhoso nós pensarmos, né? Eu gostaria de ler com vocês aqui 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, meus irmãos. Abra, por favor, a sua Bíblia comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim, eu vou ler o 15 para nós pegarmos o contexto, né? Ele diz assim: e Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo, né? Então, não é mais no sentido físico meramente, Jesus não está aqui fisicamente, que nós vamos conhecê-lo por essa questão material, física, visível, palpável, né? Mas agora não o conhecemos mais assim, mas nós o conhecemos pelo seu Espírito Santo. Só que é até melhor agora. Por quê? Porque agora nós entendemos ele melhor do que até os próprios discípulos eles compreendiam naquela época. O pastor Joel continua dizendo assim: um detalhe aqui. Quando ele coloca aqui, né, não posso deixar de falar, revelação do Espírito Santo ao nosso coração, né? Nosso coração, porque alguém poderia ter visto Jesus ali fisicamente. Por exemplo, Judas não viu Jesus? Nós não vimos como Judas viu. Então alguém pode dizer: Judas teve mais privilégio que nós, só que Judas não conheceu Jesus no coração. Judas continuou incrédulo. Então, irmãos, esse é o privilégio, essa é realmente a grande questão, e nós entendemos melhor Jesus por causa exatamente dessa transição de antes, né, que era uma fase ainda, tinha que ser consumada, para o agora que já está consumado.
Mas o que o João destaca aqui, que eu não posso deixar de falar, é essa questão do coração, de que o Espírito Santo nos revelou quem é Jesus em nosso coração. Ele continua dizendo assim, então: uma das grandes obras do Espírito Santo, uma das grandes obras do Espírito Santo é convencer pecadores de que o Evangelho lhes é pregado, de que o Evangelho que lhes é pregado é verdadeiro e vindo de Deus. Outra grande obra que realiza é a de santificar os que creem no Evangelho. Então nós vamos estudar, na verdade, essas duas obras. A obra de convencimento daqueles que não conhecem ainda Jesus. Então, quando eles ouvem o Evangelho, quem os convence é o Espírito Santo. Isso é uma parte da obra do Espírito Santo. Mas a outra parte da obra do Espírito Santo é que ele santifica os que creem no Senhor Jesus Cristo. São essas duas obras, ou a obra dupla, né? Em que ele convence pecadores que já estão fora e santifica os crentes. Vamos ler também 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Veja que versículo maravilhoso, né? 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, né? Então, essa é a nossa santificação. Nós vamos, com o rosto descoberto, nós vamos refletindo como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória. Nós vamos sendo santificados, nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, refletindo a glória dele. E isso é obra do Espírito dele. Isso é obra do Espírito do Senhor que opera realmente na nossa vida. Continua o pastor Joe. Ele diz assim: se o Espírito Santo não operar junto com o Evangelho, ele se torna letra morta. E o Novo Testamento será tão inútil ao cristão quanto o Antigo Testamento o é para os judeus, né? Então, meus irmãos, se o Espírito não vier, se o Espírito não atuar na nossa vida, nós poderemos ler os melhores livros, poderemos ler a própria Bíblia, poderemos ouvir a melhor pregação, mas será a letra morta. Não vamos crer, não vamos... E vai acontecer conosco o que aconteceu com os judeus do Antigo Testamento, que eles tiveram todos os privilégios, irmãos. Eles eram o povo da aliança separado por Deus de todos os outros povos pagãos, gregos, egípcios, e os próprios romanos, que eram idólatras e viviam na escuridão da sua própria loucura, do seu próprio coração. Os judeus não, os judeus tiveram a lei de Deus, tiveram Moisés, que revelou para eles a criação, a queda, a obra de Deus em Noé, o chamado em Abraão, a aliança que Deus fez com Abraão, a obra que Deus fez através de Moisés no Sinai, o povo ali. Tudo isso eles tiveram, mas eles não creram. A maioria deles, né, eles como nação, eles rejeitaram, no final das contas, essa bênção que Deus deu para eles. Então, se o Espírito Santo não vier sobre nós, não mover o coração dos pecadores, é a mesma coisa que acontece hoje, no sentido de que a pessoa pode ouvir o Evangelho, mas não adianta, porque ela não vai crer, ela não vai se arrepender dos seus pecados. Vamos ler aqui Isaías, capítulo 59, versículo 21. Isaías, capítulo 59, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor: o meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca
não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todos sempre. É o Senhor que faz isso. Se Ele não fizer isso, nada ocorrerá. Então, tudo é obra realmente da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo. Continuando, irmãos, a leitura do livro, então, precisamos entender, portanto, que todo bem resultante da salvação nos é revelado e dado pelo Espírito Santo. Também precisamos compreender que tudo o que em nós se opera e tudo aquilo a que somos capacitados a fazer, que seja santo e agradável a Deus, resulta da operação do Espírito Santo em nós e conosco. Sem Ele, nada podemos fazer. Vocês conhecem o texto de João 15,5, né? Pelo Espírito Santo, somos novamente nascidos, santificados e capacitados a agradar a Deus em toda boa obra. É com vistas à grandiosidade desta obra que a Escritura nos adverte de que o único pecado que não pode ser perdoado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então é muito importante nós observarmos, como ele coloca aqui, e essa é a grande ênfase. Então, o Pai planeja, o Filho se humilha, e o Espírito Santo aplica com seu poder. Isso significa que sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos fazer nada. Nós não podemos ser salvos. Nós não podemos crer, como ele coloca aqui, né? Precisamos entender isso. Todo bem resultante da salvação nos é revelado e dado pelo Espírito Santo. Irmãos, é impossível o ser humano por si mesmo, ele conseguir, ele adquirir o bem da salvação, que nos é dado na salvação. O bem é oferecido a ele, o bem é apresentado a ele, mas ele não chega a esse bem, não crê nesse bem, não o adquire, vamos dizer assim, não se apropria dele pela fé, a não ser pela obra do Espírito Santo. E isso também continua depois que ele crê. É o Espírito Santo quem opera na vida dele a santificação, a regeneração e a santificação, como ele coloca aqui. Somos novamente nascidos, santificados e capacitados a agradar a Deus em toda boa obra. Então, como é que eu consigo? É muito importante nós nunca esquecermos disso. Como é que nós conseguimos obedecer a Deus e praticar boas obras pelo Espírito Santo? É pelo Espírito Santo. Toda boa obra, na verdade, é efeito desse poder, dessa graça do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É muito importante enfatizarmos isso, é impossível, portanto, crer, se arrepender, sem a regeneração, e é impossível obedecer a Deus e praticar boas obras sem a santificação, sem essa obra de santificação do Espírito Santo, sem sermos santificados. Então, a Bíblia adverte, devido à grandiosidade desta grande obra, né? Devido à grandiosidade desta obra, é que a Bíblia nos adverte de que há um pecado imperdoável. E é exatamente o pecado contra o Espírito Santo. Né? Vamos ler os textos que eu sei que vocês conhecem, bastante famoso, mas é bom nós lermos aqui. Marcos capítulo 3, versículo 28. Marcos capítulo 3, versículo 28. É, 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Quando, porém, qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado de eterno juízo. Mateus capítulo 12, versículo 31 também diz semelhante.
Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Palavra dura, né? Seríssima. Um pecado que não é perdoado. Quer dizer, nós ouvimos falar sempre que aquele que se arrepender dos seus pecados e que crê no Evangelho de Jesus será perdoado, seja qual for o pecado. Nós temos um homem como Paulo, que perseguiu a igreja, que perversamente apoiou ali o martírio de Estevão, mas ele foi perdoado. É um exemplo da graça de Deus, né? Nós temos, no Antigo Testamento também, nós temos exemplos ali da misericórdia, da graça do Senhor. Nós temos os pecados também. Nós temos o pecado de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Foi perdoado. Nós temos o pecado de Davi, né? Que pecou com Batseba, foi culpado de assassinato. O marido daquela mulher não matou com as próprias mãos, mas provocou aquela morte ali. E foi perdoado. Então nós temos ouvido falar que a graça de Deus, onde mudou o pecado, superamudou a graça, né? Mas como é que há um pecado que não é perdoado? Aí nós temos sempre, para responder essa pergunta, que lembrar do que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina o quê? Que é o Espírito Santo que regenera e é o Espírito Santo que santifica. É o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a salvação que Jesus adquiriu na cruz, enviado pelo Pai que planejou, é aplicado na nossa alma pelo Espírito Santo. Portanto, aí está o porquê de ser um pecado imperdoável, porque é o Espírito. Quem blasfema contra o Espírito Santo, quem rejeita a obra do Espírito Santo, não poderá ser salvo. O pastor Joey coloca assim: uma vez que o ministério do Espírito Santo é levar pecadores a crerem no sangue de Cristo para a remissão dos pecados, se no realizar desta obra ele for desprezado, rejeitado e sofrer blasfêmia, não poderá haver, portanto, perdão de pecados e salvação. Deus não tem outro filho, olha só que coisa, né? Deus não tem outro filho a oferecer como outro sacrifício pelo pecado. Aqueles que desprezam o sacrifício de Cristo não têm outro sacrifício ao qual recorrer. Da mesma maneira, não tem Deus um outro Espírito que nos habilite a receber tal sacrifício e ser salvo. Assim, a quem despreza e rejeita o Espírito Santo, não é concedido outro Espírito que o capacite a receber a Cristo e ser salvo. É vital, portanto, que se aprenda a respeito do Espírito Santo e da sua obra. Ao longo da história, muitos têm feito falsas alegações em nome do Espírito Santo. Como em seu santo nome, muitos erros foram ensinados. As coisas malignas perpetradas é de grande importância, e coisas malignas perpetradas, perdão. E é de grande importância conhecer a verdade a seu respeito e a respeito do que veio realizar. Não há nada mais infame do que parecer ser de Deus sem de fato ser. Irmãos, por isso que a coisa é tão séria, por isso que esse assunto ele é dos mais importantes, porque é o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus. Então, aqueles que rejeitam o Espírito Santo, como os fariseus faziam no tempo de Jesus, como os líderes religiosos faziam, que Jesus estava ali, e era o Espírito Santo que estava nele. Você lembra, irmãos, que a palavra de Deus diz que ele tinha o Espírito sem medida, né? Então o Espírito Santo estava nele, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então as palavras, os milagres dele eram do Espírito Santo. E eles rejeitavam. Então eles pecaram contra o Espírito, eles blasfemaram, eles
atribuíram a obra do Espírito Santo a uma obra demoníaca. Então não tem como ser salvo, porque é o Espírito quem aplica. É o Espírito quem aplica a salvação. E desde que então uma pessoa rejeite, ela vai ser incrédula para sempre. E o incrédulo não poderá ser salvo. Você lembra do que Jesus disse, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Que são esses que ouvem, mas rejeitam. São esses que ouvem, mas o Espírito Santo está agindo na igreja, pela igreja, mas eles rejeitam esta obra do Espírito Santo e, portanto, eles não podem ser salvos. Vamos abrir aqui, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 27. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Hebreus capítulo 10, versículo 27, diz assim a Sagrada Escritura. 25 e diante, tá bom? Para nós pegarmos o contexto. Hebreus 10, 25. Não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmãos, não há um outro, como ele coloca aqui, Deus não tem outro filho a oferecer. Se desprezar-se o filho, se não se crer no filho, não há salvação. Deus não tem outro Espírito que nos habilite a receber tal sacrifício e ser salvo. Portanto, se desprezar o Filho, está se desprezando o Espírito. E não existe outro Espírito que nos habilite se blasfemar contra o Espírito Santo, que é exatamente aquele que vem, que anuncia através da igreja. Ele testificará, Jesus disse, não será salvo. Por isso que é um pecado imperdoável. Esse é o pecado imperdoável. Qual é o pecado imperdoável? É o pecado de rejeitar a pregação do Evangelho, de rejeitar o anúncio do Evangelho, que por trás desse anúncio está o Espírito Santo, que é Ele que habilita, é Ele que opera, é Ele que faz essa obra. Portanto, se rejeita, não há mais o que fazer. Ele coloca aqui uma coisa muito interessante, nosso tempo já está acabando, até pensei que a gente fosse conseguir ler tudinho hoje, né? Mas é um assunto muito rico. Então vamos lendo aí, meditando. Mas ele coloca aqui uma coisa que acontecia no tempo dele, que acontece no nosso tempo também, né? Que é o quê? Quem despreza e rejeita o Espírito não é, então, que capacite a Cristo e ser salvo. É impossível, então, de ser salvo, né? Ele diz assim, é vital, portanto, que se aprenda a respeito do Espírito Santo da sua obra. Por isso que nós temos que aprender muito bem sobre o Espírito e sobre a obra do Espírito Santo. Veja que tem a ver com a nossa salvação. Veja que tem a ver com a nossa alma. Veja que tem a ver com a verdade do Evangelho aplicada em nós. Aqueles que desprezam essa doutrina ou não entendem quem é o Espírito Santo, eles estão se afastando da verdade. Eles estão compreendendo errado aquele que nos habilita. Portanto, é muito importante compreendermos bem o Espírito Santo. E aí ele coloca aqui este alerta. Ao longo da história, muitos têm feito falsas alegações em nome do Espírito Santo. Isso aí é comum, irmãos, ao longo de toda a história. E no tempo dele era assim, certos grupos que estavam ali. E no nosso tempo também, em que muitos vêm dizendo que falam em nome do Espírito Santo, alegam falsas, como diz aqui,
fazem falsas alegações em nome do Espírito Santo, como em seu santo nome muitos erros foram ensinados e coisas malignas perpetradas, é de grande importância conhecer a verdade a seu respeito e a respeito do que veio realizar. Então, há muita gente deturpando essa doutrina ao longo da história, e hoje não é diferente. E vejam, desde que o Espírito Santo é esse que aplica, e é tão sério rejeitar a sua obra, nós não podemos nos deixar enganar por esses que deturpam essa doutrina, exatamente pela obra, pela importância da obra que ele faz. Não podemos nos deixar levar e enganar por essas pessoas. E ele coloca aqui, é de grande importância conhecer a verdade a seu respeito e a respeito do que veio realizar. Não há nada mais infame do que parecer ser de Deus sem de fato ser. E é isso que muita gente faz. Quando deturpa a doutrina do Espírito Santo, essas pessoas, elas dizem que elas são de Deus, elas estão dizendo que elas são do Espírito Santo. Elas estão dizendo que elas estão movidas pelo Espírito Santo. Quando ele coloca aqui que ao longo da história, muitos têm feito falsas alegações em nome do Espírito Santo, como em seu santo nome muitos erros foram ensinados e coisas malignas perpetradas, é de grande importância conhecer a verdade a seu respeito e a respeito do que veio realizar. Então muitos, quando alegam, quando mentem assim, eles estão mentindo contra o que é mais sério, irmãos. Por isso que isso é tão grave, que é um pecado mesmo imperdoável. Não há nada mais infame do que parecer ser de Deus sem de fato ser. Uma pessoa que abusa do Espírito Santo, que deturpa o Evangelho, ainda faz isso em nome de Deus, ainda faz isso em nome do Espírito Santo, querendo parecer ser de Deus. Não há nada mais infame do que isso. Por isso, irmãos, eu queria encerrar aqui. Vejam a importância do nosso assunto. Vejam a importância dessas terças-feiras, né? Se Deus quiser, nós vamos seguir adiante, na graça de Deus, ler, meditar, estudar esse livro precioso. Como é importante nós estudarmos, porque a Trindade inteira trabalhou para a nossa salvação. O Pai planejou, o Espírito Santo, aliás, Jesus se humilhou e o Espírito Santo aplica pelo seu poder. Por isso, irmãos amados, nós temos essas duas grandes bênçãos da parte de Deus, né? O Filho e o Espírito. E não há nada que aconteça conosco em termos de regeneração e de uma vida piedosa, santificação, a não ser pelo Espírito Santo. Nós não podemos agradar a Deus em toda obra, a não ser pelo Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, Jesus disse que é um pecado imperdoável rejeitar a Ele. Dá então a importância de nós estudarmos e nós compreendermos bem a Ele. Até porque, como coloca aqui de hoje, eu estou resumindo aqui o que nós lemos, estudamos, ao longo da história ele tem sido deturpado. Então precisamos compreender bem quem é Ele, porque não há nada mais infame do que deturpar essa bendita pessoa, do que, na verdade, deturpando essa bendita pessoa, está se deturpando Cristo, está se deturpando a Deus, está se deturpando o Evangelho, tudo. Está se fazendo que é em nome de Deus, que se vive em nome de Deus, quando de fato nem se conhece a Deus. Então, que Deus nos abençoe, para que nós possamos conhecer e entender cada vez mais essa bendita pessoa e sermos fortalecidos e edificados nessa doutrina. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir que Deus nos conduza, né? Hoje foi só o primeiro estudo, que vocês podem marcar aí, a semana que vem vocês trazem a mesma feira, tá bom? Para a gente continuar a leitura. Senhor nosso Deus, muito obrigado, porque nós podemos estudar nesta noite, começar a ler este livro tão precioso, tão maravilhoso, Senhor. Só esse trecho que nós lemos hoje foi tão rico, tão precioso. Senhor, abençoa para que nós possamos entesourar, guardar no nosso coração o que ouvimos e meditar nisso, nos firmar nisso, e que a partir das próximas terças-feiras, Senhor, nos dando essa bênção, nós possamos continuar a tratar desse assunto e o Senhor
Continue nos edificando, nos fortalecendo, Senhor, nessa bendita doutrina. Abençoe a nós, abençoe a nossa igreja e abençoe aqueles que vierem ouvir esses estudos em nome de Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças